A história dos Estados Unidos começa bem antes da sua independência. Ela começa do outro lado do vasto Oceano Atlântico, na Inglaterra dos séculos 17 e 18. Nesse período agitado, a Inglaterra era uma nação com ambições que não paravam de crescer. Ela queria expandir sua influência, seu comércio e seus territórios. O vasto continente norte-americano, em grande parte desconhecido, pintou como uma oportunidade de ouro. Assim, a Inglaterra encarou a missão importantíssima de estabelecer colônias. Esses povoados seriam estabelecidos bem longe da sua terra natal. Esse foi um passo fundamental na expansão do Império Britânico. Isso preparou o terreno para uma sociedade totalmente nova. Uma sociedade que, com o tempo, buscaria seu próprio destino. Ao longo de várias décadas, um importante padrão de colonização começou a se desenrolar. Os ingleses conseguiram estabelecer um total de 13 colônias distintas, todas elas localizadas estrategicamente ao longo da costa leste da América do Norte. Essa faixa litorânea se estendia por muitas centenas de quilômetros, um território e tanto, das terras mais frias e rochosas do norte às planícies mais quentes e férteis do sul. O processo não foi da noite para o dia, foi um acúmulo gradual de povoados. Cada colônia tinha sua própria história de fundação e desenvolvimento inicial, uma história única. Esses postos avançados e espalhados da presença inglesa acabariam crescendo bastante. Eles representavam o pé firme da Inglaterra no promissor Novo Mundo. Uma nova fronteira estava, devagar e sempre, sendo reivindicada e cultivada. O estabelecimento dessas 13 colônias foi um feito realmente gigantesco. Exigiu recursos imensos, muita coragem e um espírito pioneiro de muita gente. As motivações da Inglaterra eram variadas, impulsionando essa onda colonial. A coroa queria mostrar seu poder para o mundo todo. Comerciantes e aventureiros buscavam novas fontes de riqueza e matérias-primas. A promessa de novas rotas comerciais também teve um papel importante. Milhares de pessoas encararam a perigosa jornada pelo Oceano Atlântico. Eles enfrentaram incertezas e perigos em busca de sonhos diferentes. Essa expansão, claro, envolveu interações complexas com as populações nativas americanas. A paisagem da América do Norte mudou para sempre com a chegada dos europeus. Gap 2is. O ambiente físico dessas colônias recém-estabelecidas era incrivelmente diverso. Isso apresentava tanto oportunidades incríveis quanto desafios de peso para os colonos. Na região norte, que mais tarde ficou conhecida como Nova Inglaterra, a terra era muitas vezes acidentada. Os invernos eram rigorosos e o solo menos adequado para a agricultura em grande escala. Mais ao sul, as colônias centrais ofereciam terras mais férteis e climas mais amenos. As colônias do sul tinham clima quente e solo rico, perfeito para as plantações. Essas diferenças geográficas moldaram profundamente as economias e sociedades. Elas contribuíram para o desenvolvimento de características regionais bem distintas desde o início. Todas essas colônias, apesar das diferenças, compartilhavam a realidade da distância enorme. Estavam a milhares de quilômetros da supervisão direta da Inglaterra. É fundamental entender um ponto-chave sobre o início dessas colônias. As 13 colônias não foram criadas por um motivo único, igual para todas. Pelo contrário, existia uma verdadeira colcha de retalhos, de motivações por trás da fundação de cada uma delas. Essa complexidade é crucial para a gente sacar como era a América colonial lá no comecinho. Algumas colônias nasceram de convicções religiosas muito fortes. Outras foram motivadas principalmente pela grana, pela chance de lucrar. E algumas serviam a propósitos estratégicos mais diretos para o Império Britânico. Essa variedade na origem contribuiu para a riqueza e as múltiplas facetas da vida colonial. Isso também às vezes levava a prioridades e visões de mundo diferentes entre elas. Entender esses diversos propósitos ajuda a explicar o desenvolvimento delas mais para frente. A liberdade religiosa
ou o desejo de criar uma sociedade com uma religião específica, era uma força poderosa. Muitos grupos na Inglaterra e na Europa sofriam perseguição por causa de suas crenças. Os enormes espaços abertos da América do Norte ofereciam a chance de um recomeço. A colônia de Plymouth, por exemplo, foi fundada pelos famosos peregrinos. Eles eram separatistas que queriam romper de vez com a Igreja da Inglaterra. A colônia da Baía de Massachusetts foi estabelecida por puritanos, que queriam purificar a Igreja. A Pensilvânia foi fundada por William Penn como um refúgio para os Quakers. Maryland foi idealizada como um refúgio para os católicos romanos. Essas colônias se tornaram centros para comunidades religiosas específicas florescerem, para a galera poder viver sua fé. A busca por autonomia espiritual foi um motor potente para muitos dos primeiros colonos. Os incentivos econômicos foram uma motivação tão poderosa quanto, se não ainda maior. Muitos indivíduos e companhias autorizadas viam a América como uma terra de oportunidades. Tipo, é lá que a gente vai fazer a vida. A colônia da Virgínia, por exemplo, no começo foi movida pela busca por ouro. Depois, ela se firmou economicamente com o lucrativo cultivo de tabaco, o famoso fumo. As Carolinas desenvolveram economias prósperas baseadas em culturas de exportação como arroz e anil. Nova York, que originalmente era a colônia holandesa de Nova Amsterdã, foi tomada pela Inglaterra. Seu porto estratégico a tornou um centro vital para o comércio. A busca por riqueza, seja na agricultura, na extração de recursos ou no comércio, botou lenha na fogueira de muita atividade colonial. Esse impulso econômico moldou as estruturas sociais e os sistemas de trabalho dentro dessas colônias. A promessa de prosperidade atraiu incontáveis pessoas para desbravar o desconhecido, encarar o que viesse pela frente. Além dos objetivos religiosos e econômicos, as questões estratégicas também tiveram um papel fundamental. As potências europeias, incluindo Inglaterra, França e Espanha, eram rivais. Elas competiam ferozmente por território e influência no Novo Mundo. Uma verdadeira queda de braço. Algumas colônias foram estabelecidas com objetivos geopolíticos bem claros. A Geórgia, a última das 13 colônias a ser fundada, serviu como uma zona de proteção, um tampão. Ela foi estrategicamente posicionada entre as colônias inglesas e a Flórida espanhola. Outros assentamentos funcionavam como importantes bases navais ou entrepostos comerciais. Eles ajudaram a garantir as reivindicações da Inglaterra e a proteger seu crescente comércio no Atlântico. Muitas vezes, essas diferentes motivações, religiosas, econômicas e estratégicas, estavam todas interligadas, uma coisa levando a outra. Uma única colônia podia servir a múltiplos propósitos para a coroa e para seus colonos. Bem, oficialmente, todas as 13 colônias estavam sob o domínio da Grã-Bretanha. Elas eram consideradas posses da coroa inglesa, governadas por suas leis. O rei e o parlamento britânico tinham a autoridade máxima sobre elas. Governadores reais eram nomeados para supervisionar a administração em muitas colônias. Esses governadores representavam os interesses da coroa e faziam cumprir as políticas britânicas. As cartas coloniais, concedidas pelo monarca, definiam os direitos dos colonos. Esses documentos também estabeleciam a estrutura básica para a governança local. Em teoria, as colônias eram extensões da Inglaterra do outro lado do mar. Esperava-se que elas contribuíssem para a riqueza e o poder da metrópole. Essa relação hierárquica era a ordem aceita na época. No entanto, a realidade prática do governo era muitas vezes bem diferente. Uma política que mais tarde ficou conhecida como negligência salutar marcou grande parte do período colonial. Isso significava que a Inglaterra, por muito tempo, não aplicava suas leis de forma muito rigorosa. A distância enorme entre a Inglaterra e a América dificultava uma supervisão constante e direta. A comunicação era lenta, levando semanas ou até meses para mensagens cruzarem o Atlântico. Por conta disso,
muitas colônias desfrutavam de um grau considerável de autonomia local. Elas criaram suas próprias instituições, como assembleias eleitas. Esses órgãos faziam leis locais e gerenciavam muitos assuntos coloniais. Essa experiência de autogoverno ficou profundamente enraizada na vida colonial. Os colonos se acostumaram a administrar suas próprias comunidades com relativa liberdade. Com o passar das décadas, algo profundo começou a acontecer nessas colônias. Uma identidade colonial distinta começou a surgir, devagar, mas de forma constante. As experiências compartilhadas de desbravar uma terra nova e muitas vezes desafiadora criaram laços comuns. Os colonos enfrentaram lutas parecidas, desde limpar florestas até construir novas vidas. O dia a dia deles era bem diferente daquele das sociedades europeias já estabelecidas. A vastidão do continente e o tipo de trabalho moldavam essas pessoas. Eles estavam se adaptando a novos climas, novas plantações e novos jeitos de fazer as coisas. Esse processo de adaptação levou a um afastamento gradual dos costumes ingleses. Um sentimento de ser americano e não apenas inglês começou a surgir. Isso foi uma mudança sutil, mas incrivelmente importante do ponto de vista psicológico. Essa identidade em formação se manifestou no desenvolvimento de uma cultura colonial americana única. Era uma mistura vibrante de várias tradições europeias, principalmente inglesas, mas essas tradições eram modificadas e remodeladas pelo ambiente do novo mundo. Novas palavras, novos costumes e novas perspectivas começaram a aparecer. O comércio e a comunicação entre as colônias também aumentaram com o tempo. Apesar de cada colônia ser distinta, elas passaram a reconhecer interesses em comum. Também enfrentavam desafios parecidos, especialmente em relação à Grã-Bretanha. Essas experiências compartilhadas e as mudanças culturais criaram uma base importante. Fomentaram um sentimento de comunidade que, embora ainda não fosse uma unidade nacional, estava crescendo. As sementes de uma futura consciência americana mais unificada estavam sendo plantadas, mesmo que de forma silenciosa. A Guerra dos 7 Anos terminou em 1763, expandindo o território britânico na América do Norte. Mas a vitória trouxe uma dívida enorme para a Grã-Bretanha. Para pagar, Londres decidiu que as colônias deveriam contribuir mais. Isso marcou o fim da negligência salutar. Agora, a Grã-Bretanha queria controle e dinheiro. Novos impostos e leis, como o Sugar Act, começaram a ser aprovados. Pela primeira vez, o parlamento cogitava impostos diretos sobre os colonos. Os colonos, acostumados à autonomia, ficaram alarmados. Eles viam seus direitos ameaçados e começaram a protestar. O parlamento ignorou as preocupações, aumentando a tensão. O palco estava montado para um confronto inevitável. O Stamp Act de 1775 impôs um imposto direto sobre itens impressos nas colônias. A reação foi imediata: protestos, boicotes e a formação dos Filhos da Liberdade. Funcionários britânicos foram intimidados e muitos renunciaram. O slogan "No Taxation Without Representation" uniu os colonos. Eles exigiam o direito de só serem taxados por seus próprios representantes. O parlamento defendia a representação virtual, mas os colonos rejeitavam. O TIA Act de 1773 reacendeu a raiva, visto como mais uma tentativa de controle. Cada novo imposto aumentava a sensação de injustiça. A resistência colonial se fortalecia a cada medida britânica. O abismo entre colônias e metrópole só crescia. Em 1773, o Tea Act deu à Companhia das Índias Orientais o monopólio do chá nas colônias. Mesmo com o chá mais barato, os colonos viam isso como uma armadilha para aceitar a autoridade do parlamento. Protestos explodiram. Em Boston, a tensão chegou ao limite. Na noite de 16 de dezembro, colonos disfarçados de nativos Mohawk invadiram navios no porto. Eles destruíram 342 caixas de chá, jogando-as ao mar. O prejuízo foi enorme, mas o recado era claro: não aceitariam tributação sem representação. O ato foi um desafio direto à autoridade britânica.
Londres ficou chocada com a ousadia dos colonos. O Boston Tea Party virou símbolo de resistência. A resposta britânica seria dura e imediata. A resposta britânica ao Boston Tea Party foram as Leis Intoleráveis de 1774. O porto de Boston foi fechado e o autogoverno de Massachusetts drasticamente reduzido. Outras medidas permitiram julgamentos de oficiais britânicos fora das colônias e facilitaram o alojamento de tropas. O Ato de Quebec também preocupou os colonos, ampliando fronteiras e reconhecendo o catolicismo. Em vez de isolar Massachusetts, as Leis Intoleráveis uniram as colônias. Apoio e solidariedade a Boston se espalharam rapidamente. As colônias perceberam que seus direitos estavam sob ameaça comum. Delegados de todas as colônias se reuniram no primeiro Congresso Continental. A luta de Boston virou a luta de toda a América. O caminho para a independência estava traçado. Em 1775, confrontos armados em Lexington e Concord marcaram o início da Revolução Americana. O Segundo Congresso Continental assumiu funções de governo e debateu independência. Em julho de 1776, o Congresso votou pela separação da Grã-Bretanha. A Declaração de Independência, escrita por Thomas Jefferson, foi adotada em 4 de julho. O documento proclamava direitos inalienáveis, vida, liberdade e busca da felicidade. Defendia que governos existem pelo consentimento dos governados. Se um governo viola esses direitos, o povo pode mudá-lo ou aboli-lo. A assinatura foi um ato de coragem e traição aos olhos britânicos. A declaração inspirou não só os americanos, mas movimentos ao redor do mundo. Assim nascia uma nova nação, fundada em ideias revolucionárias de liberdade e igualdade. Declarar a independência foi uma coisa, mas conquistá-la de fato era um desafio completamente diferente. A Guerra Revolucionária Americana, ou Guerra da Independência, foi uma luta longa e árdua. Oficialmente, ela durou 8 anos desafiadores, de 1775 até 1783. O recém-formado Exército Continental, liderado pelo general George Washington, enfrentou dificuldades imensas. Muitas vezes, eles estavam mal equipados, tinham treinamento inadequado e eram frequentemente superados em número. Em contraste, o exército britânico era um dos mais poderosos do mundo naquela época. Eles tinham um exército profissional, uma marinha dominante e recursos vastos. Nos primeiros anos da guerra, os americanos sofreram várias derrotas importantes. Houve momentos em que toda a causa revolucionária parecia à beira do colapso. A resiliência e a determinação dos colonos foram testadas ao extremo. Um ponto de virada crucial na guerra aconteceu com a entrada de potências estrangeiras. A vitória americana na Batalha de Saratoga, em 1777, foi especialmente significativa. Ela convenceu a França de que os colonos realmente tinham uma chance de vencer. Como resultado, a França reconheceu formalmente a independência americana e formou uma aliança militar. O apoio francês foi absolutamente indispensável para o esforço de guerra dos americanos. Eles forneceram ajuda financeira essencial, tropas e poder naval. Espanha e Holanda também se juntaram mais tarde à guerra contra a Grã-Bretanha. As contribuições desses países aumentaram ainda mais a pressão sobre os recursos britânicos e desviaram sua atenção. Essa assistência internacional transformou uma rebelião colonial em um conflito global mais amplo. A guerra ficou muito mais complexa e difícil para a Grã-Bretanha administrar. O conflito foi travado em uma vasta área geográfica, com inúmeras campanhas. Houve batalhas no norte, no sul e até mesmo na fronteira oeste. Figuras-chave como George Washington ofereceram liderança e inspiração fundamentais. Sua capacidade de manter o exército continental unido, apesar de tantos reveses, foi realmente notável. Outros líderes militares importantes, tanto americanos quanto estrangeiros, também tiveram papéis essenciais. O Marquês de Lafayette, da França, e o Barão von Steuben, da Prússia, foram inestimáveis.
A guerra envolveu não só batalhas convencionais, mas também uma guerrilha brutal. Os civis foram profundamente afetados, com comunidades divididas e lealdades postas à prova. Os custos foram altos, tanto em vidas humanas quanto em prejuízo econômico. No final, a persistência das forças americanas começou a desgastar os britânicos. O momento decisivo da guerra aconteceu na Batalha de Yorktown, em 1781. Uma força combinada de americanos e franceses, apoiada pela Marinha Francesa, cercou um grande exército britânico. Liderados pelo general Cornwallis, os britânicos ficaram sitiados na costa da Virgínia. A frota francesa impediu qualquer resgate ou reabastecimento naval britânico. Após semanas de bombardeio incessante, Cornwallis foi forçado a se render. Essa vitória surpreendente praticamente encerrou os principais combates da guerra. Embora as negociações de paz tenham levado algum tempo, Yorktown quebrou a vontade britânica de continuar. Finalmente, em 1783, foi assinado o Tratado de Paris. Esse tratado reconheceu formalmente a independência dos Estados Unidos da América. Ele também estabeleceu as fronteiras da nova nação, um feito realmente grandioso. Os tambores da guerra, enfim, haviam silenciado por toda a terra. A vitória sobre o poderoso Império Britânico foi uma conquista monumental. As 13 colônias, agora estados, tinham conquistado a tão sonhada independência. Mas, olha só, o sabor da liberdade logo foi seguido por uma nova e assustadora realidade. O desafio imediato era enorme. Como organizar esse novo país? Como essas 13 entidades tão distintas e frequentemente briguentas poderiam se unir de forma eficaz? Eles haviam acabado de se livrar do domínio de uma autoridade central forte, o rei George III. Por isso, o medo de criar outro governo central poderoso dominava as discussões. Essa apreensão moldou profundamente a primeira tentativa de governo nacional. O caminho à frente era incerto, cheio de esperança, mas também de apreensão. A primeira tentativa formal de criar um governo nacional foi com os Artigos da Confederação. Eles foram redigidos em 1777, durante a própria guerra, e só foram ratificados por todos os estados em 1781. Os artigos estabeleceram de propósito um governo central muito fraco. O poder continuou concentrado, quase que totalmente, nos estados individuais. Havia uma legislatura unicameral, o Congresso da Confederação, mas não existia um poder executivo separado. Também não havia um judiciário nacional para interpretar leis ou resolver disputas entre os estados. Cada estado, independentemente do tamanho ou população, tinha apenas um voto no Congresso. Essa estrutura refletia o ciúme dos estados em relação à sua própria soberania e autonomia. Eles eram, na prática, uma liga de amizade, e não uma nação verdadeiramente unificada. O governo central tinha poderes muito limitados e, na maioria das vezes, insuficientes. Logo ficou claro que essa estrutura fraca seria um grande problema. O Congresso da Confederação não tinha o poder de cobrar impostos diretamente. Ele só podia pedir fundos aos estados, que muitas vezes não cumpriam totalmente. Isso deixava o governo nacional constantemente sem dinheiro e incapaz de pagar suas dívidas. O Congresso também não tinha autoridade para regular o comércio entre os estados ou com outros países. Isso causava disputas econômicas e competição entre os próprios estados. Fazer cumprir as leis também era um grande problema, já que não havia um executivo forte para isso. Qualquer alteração nos artigos exigia voto unânime, tornando mudanças praticamente impossíveis. A jovem nação enfrentava dificuldades para lidar com potências estrangeiras e com agitações internas, como a rebelião de Shays. Ficava cada vez mais evidente que esse sistema não garantiria a estabilidade a longo prazo. As fraquezas dos artigos da Confederação ficaram claras para muitos. Os Estados Unidos, recém-formados, pareciam estar à deriva, sem direção e sem coesão. A instabilidade econômica era comum,
e o governo nacional era, em grande parte, ineficaz. Líderes como George Washington, James Madison e Alexander Hamilton ficaram profundamente preocupados. Eles temiam que a independência conquistada com tanto esforço pudesse ser perdida por causa dessas fragilidades internas. Essas figuras de destaque começaram a defender um governo nacional mais forte. Eles argumentavam que uma estrutura mais robusta era necessária para preservar a União. A ideia de revisar os artigos, ou talvez criar algo totalmente novo, começou a ganhar força. Um chamado foi feito para uma convenção especial para tratar dessas questões críticas. O palco estava montado para um momento decisivo na história americana. Para dar um jeito na crise que só piorava, convocaram uma convenção especial em 1787. Representantes de 12 dos 13 estados se reuniram na Filadélfia. Rhode Island, com um pé atrás com essa história de poder centralizado, preferiu ficar de fora. No papel, o objetivo inicial dessa reunião era bem modesto: só dar uma revisada nos artigos da Confederação que já existiam. Só que muitos delegados influentes sacaram rapidinho que o buraco era mais embaixo e que precisavam de uma solução mais radical. Eles decidiram jogar os artigos no lixo e criar uma estrutura totalmente nova, do zero. As reuniões da Convenção Constitucional rolaram em segredo absoluto. Isso permitiu que eles debatessem abertamente, sem papas na língua, sem pressão ou gente de fora dando pitaco. Nomes de peso, como James Madison, que muita gente chama de o pai da Constituição, tiveram um papel fundamental nisso tudo. Outras figuras cruciais foram Alexander Hamilton, Benjamin Franklin e George Washington, que presidiu a convenção. O verão de 1787 foi quente, viu? Rolaram debates acalorados e uns acordos bem difíceis de engolir. Criar uma nova constituição que agradasse a gregos e troianos era um desafio gigantesco. Um dos maiores quebra-paus era como seria a representação no novo legislativo. Os estados maiores queriam representação proporcional, baseada no número de habitantes. Já os estados menores, com medo de serem engolidos pelos grandões, exigiam representação igual para cada estado. O Grande Acordo, também chamado de Acordo de Connecticut, resolveu essa treta criando um congresso com duas casas, tipo duas câmaras. A Câmara dos Representantes teria representação proporcional e o Senado teria representação igualitária. Outro pepino cabeludo era a escravidão, o que levou ao infame Acordo dos 3/5. Por esse acordo, 3/5 da população escravizada contavam para fins de representação e impostos. Esses acordos, mesmo sendo bem polêmicos, foram vistos como necessários para conseguir costurar a união do país. A Constituição dos Estados Unidos, que nasceu dali, estabeleceu um sistema de governo federalista. Ela dividiu direitinho os poderes entre o governo nacional e os governos estaduais. E o pulo do gato, ela criou um sistema com 3 poderes bem distintos no nível nacional. O poder legislativo, o Congresso, ficou responsável por criar as leis. O poder executivo, liderado pelo presidente, tinha a tarefa de fazer as leis serem cumpridas. E o poder judiciário, com a Suprema Corte na ponta, foi criado para interpretar as leis. Essa separação de poderes foi pensada para evitar que um poder só ficasse forte demais e mandasse em tudo. Além disso, implementaram um sistema bem bolado de freios e contrapesos. Cada poder recebeu certas ferramentas para fiscalizar e limitar as ações dos outros dois. Essa estrutura toda tinha o objetivo de criar um governo que fosse forte, mas que também prestasse contas à população. Depois que a Constituição ficou pronta no papel, ela ainda precisava ser aprovada por pelo menos 9 dos 13 estados. Isso aí gerou outra onda de debates fervorosos por todo o país. Quem apoiava a Constituição ficou conhecido como federalista. Eles defenderam a aprovação dela numa série de artigos muito influentes, chamados os Artigos Federalistas.
Já os opositores, os antifederalistas, tinham medo que o novo governo ficasse poderoso demais. Eles estavam preocupados que o governo pudesse atropelar as liberdades individuais e a autonomia dos estados. Para acalmar essa galera e resolver essas preocupações, prometeram adicionar uma declaração de direitos. No fim das contas, a Constituição foi ratificada e o novo governo começou a tomar forma, a engrenar. Em 1789, George Washington foi eleito por unanimidade o primeiro presidente dos Estados Unidos. A nova nação, debaixo dessa nova Constituição, embarcou numa experiência ousada de autogoverno, de tocar o barco sozinha. Os Estados Unidos nasceram de ideias realmente revolucionárias. Valores fundamentais de liberdade foram proclamados em alto e bom som. A democracia era um princípio norteador para muita gente. Ter um governo que representasse o povo era uma meta fundamental. Esses conceitos prometiam um tipo de sociedade totalmente novo. Uma sociedade que rompia com os velhos costumes da Europa. As pessoas sentiram uma onda de esperança no futuro. Parecia um capítulo totalmente novo para a humanidade. Esses ideais fundadores eram incrivelmente poderosos. Eles moldaram a própria alma da nação que estava surgindo. A liberdade era uma promessa central dessa nova nação. Para os colonos, significava se livrar de um rei que mandava lá de longe. Sugeriu a liberdade de falar e pensar abertamente, sem papas na língua. A famosa Declaração de Independência batia nessa tecla. Ela listava a busca pela felicidade como um direito. Os fundadores acreditavam piamente nessas liberdades. Eles arriscaram suas vidas por conceitos tão nobres. Esse ideal de liberdade era realmente inspirador. Atraiu muita gente para a causa revolucionária. Um farol de esperança pela autodeterminação começou a brilhar. Democracia e autogoverno também eram ideias para lá de radicais na época. A ideia de que o povo deveria escolher seus próprios líderes, que o poder do governo viria direto dos cidadãos. Isso foi uma baita mudança em relação às tradições monárquicas. Chega dessa história de rei mandar só por autoridade divina. Pessoas comuns, o povão mesmo, agora teriam uma voz significativa. O consentimento delas seria a base do governo. Essa era a promessa da democracia representativa. Foi um experimento ousado de soberania popular. Uma nova forma de governar estava tomando forma. No entanto, esses ideais tão brilhantes tinham suas sombras bem escuras. Contradições gritantes existiam desde o comecinho. A mais escancarada era a continuação da escravidão. Uma nação que se dizia campeã da liberdade mantinha pessoas escravizadas. Essa era uma incoerência profunda e trágica. As mulheres também não tinham muitos direitos fundamentais. Elas não podiam votar, nem ter bens com facilidade. As populações indígenas, os povos originários, também foram amplamente excluídos. Seus direitos e terras eram frequentemente simplesmente ignorados. Essas falhas, sem dúvida, comprometeram feio os valores da fundação do país.